Meninas, meninos, muito bem. Vamos ver um novo assunto aqui. Hoje nós vamos falar de vírus, tá? Durante muito tempo, os vírus não foram considerados seres vivos, mas de um tempo para cá, pelas características, os cientistas já vêm considerando os vírus como sendo seres vivos, já aceitam que os vírus são seres vivos. Então, a gente começa falando sobre as características e explicando o porquê de alguns cientistas não considerarem os vírus como sendo seres vivos. Bem, os seres vivos, como características, têm serem formados por células, terem ciclo vital, terem metabolismo, terem material genético, sofrerem mutações, evoluírem. Os vírus não eram considerados seres vivos porque o corpo deles não é formado por células, porque eles não têm ciclo vital e porque eles não têm metabolismo próprio. Então, essas três características eram utilizadas pelos cientistas para desconsiderar os vírus como sendo seres vivos. Porém, outras características dos vírus estão relacionadas aos seres vivos, como possuírem material genético, que tanto pode ser DNA como RNA. No caso dos seres vivos, dos outros seres vivos, o material genético de reserva é somente o DNA, os vírus é que tem os dois. Eles sofrem mutações, que também é uma característica dos seres vivos. Eles evoluem muito rapidamente, muito, pelas mutações muito intensas, a evolução também é muito rápida. E eles se reproduzem. Reprodução também é uma característica dos seres vivos. A reprodução deles é dependente sempre de uma célula, eles só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles têm que usar o corpo de uma célula para se reproduzir. Então, as três primeiras dizem que os vírus não são seres vivos, as quatro últimas dizem que os vírus são seres vivos, então hoje os vírus já são, sim, considerados seres vivos. Aqui, a estrutura de um vírus. Então, o vírus não é formado por célula. Então, olha a estrutura do vírus. Lá no alto tem a cápsula, aí depois esse cilindro, a cauda, e lá no final, essas estruturas tubulares fininhas são as fibras. Essa estrutura é uma estrutura básica de um vírus de DNA. Existem vários tipos de estruturas, mas a presença da cápsula é fundamental. Dentro da cápsula tem o DNA do vírus, tá? Beleza, então. Cápsula mais DNA formam o que a gente chama de cabeça do vírus. Cabeça é só um termo, tá? Então, a cápsula mais o DNA formam a cabeça do vírus. Aí depois vem a cauda e vem as fibras nesse tipo de vírus. Porque existem outros tipos de vírus que não têm a mesma estrutura. Como, por exemplo, esse aqui, tá? Esse tem também a cápsula, que é aquele que foi chamado de capsídeo. Lá dentro, o material genético, que nesse caso é o RNA, tá? Só que esse vírus ele tem por fora da cápsula um envelope. Então, é um outro tipo de vírus. Um vírus até mais complexo, mais evoluído. E aqui, vários outros tipos de vírus. Tá? Então, ó, vírus de poliomielite, vírus do tabaco, o bacteriófago, que é o que a gente já viu, que é o vírus que parasita bactérias, o vírus da gripe, que parece com aquele que a gente viu antes, o HIV, que também tem uma semelhança grande com aquele vírus envelopado que a gente olhou. Então, são tipos diferentes de vírus aqui, né? Nós estamos observando diferentes tipos de vírus. O material genético do vírus, dos vírus, pode ser DNA ou RNA. Então, no caso dos outros seres vivos todos, somente o DNA, como material genético de reserva. No caso dos vírus, ele tanto pode ter as suas informações reservadas no DNA, como também pode ter suas informações reservadas, armazenadas no RNA. E no caso dos vírus, existe o DNA de cadeia simples, o DNA de cadeia dupla
e o DNA circular. No caso dos vírus que têm RNA, pode ser uma cadeia simples, pode ser uma cadeia simples segmentada, ou pode ser uma cadeia dupla segmentada. Então, são tipos diferentes de material genético presentes nos diferentes tipos de vírus. Os vírus sofrem intensas mutações. E aqui está um exemplo. Então, tem um vírus que é um parasita de aves. Está ali, aves aquáticas migradoras. E tem um outro tipo de vírus, que é um vírus que parasita mamíferos. Então, esse vermelho representa o parasita de aves e o azul representa o parasita de mamíferos. Aí, olha o que acontece. As aves aquáticas migratórias podem transmitir o vírus para outras aves, como aves caseiras, como uma galinha, por exemplo. E os mamíferos, no caso ele representado pelo homem, pode também transmitir esse vírus para outro ser humano. E lá mais embaixo você vê o seguinte, as aves domésticas transmitindo para outro mamífero doméstico, no caso um porco. E o ser humano também pode transmitir um vírus para o porco. Então as aves transmitem o vírus aviário para o porco, o homem transmite o vírus de mamíferos para o porco. Dentro do corpo do porco ocorrem mutações que transformam esse vírus. Agora você vê ali, representado pelas cores azul e vermelha juntas, um outro tipo de vírus, que nesse caso tem um potencial pandêmico grande. O que é um potencial pandêmico? Um potencial para causar doenças muito grandes. Tá? Então o vírus já existia, mas agora ele está modificado. Então essas mutações elas podem acontecer. Os vírus eles têm diferentes formas de reprodução, todas elas utilizando o interior de células vivas. Nesse caso aqui, é um vírus parasita de bactérias. Tá? Aí lá no alto, os vírus encostam na bactéria, jogam dentro da bactéria o material genético, que é o DNA. Esse material genético, ele se multiplica. A partir dessas moléculas multiplicadas de material genético, formam-se novos vírus, que ao sair da bactéria, matam a bactéria e vão parasitar outra bactéria. Então, esse é um ciclo. No caso, existem outras formas de reprodução, por exemplo, aqui um vírus que tem RNA como material genético. Então, ele também encosta na célula, agora não uma bactéria, mas uma outra célula, tá? Encostou, lançou ali dentro o seu material genético. Esse material genético se associa ao DNA, ocorre uma duplicação também, formam-se novos vírus, e esses novos vírus, ao sair, matam a célula e vão parasitar outra célula. Então isso também vai acontecer em ciclo. Bom, gente, existem vários tipos de vírus, consequentemente vários tipos de viroses, tá? Aí você olha o desenho e fala assim, ué, mas o vírus tem olho e boca? Não, o vírus não tem olho e boca. Esse esquema é só para representar que existem diferentes tipos de vírus que causam diferentes tipos de doenças. Por exemplo, esse vírus aqui. Esse vírus é uma foto real do vírus, tá? É o novo coronavírus. Esse novo coronavírus que está causando esse problema todo que a gente está vendo aí em torno da gente nessa pandemia tão intensa, tá? Então, a gente precisa saber algumas coisas sobre a Covid-19, entre elas, a prevenção. Por que é tão importante lavar as mãos? Tá? E quando nós temos que lavar as mãos? Então, independente da pessoa estar doente ou não, principalmente agora, nesse momento, é importante. A pessoa está sempre com as mãos bem limpas, né? E, além disso, evitar contato com muita gente, evitar aglomeração. E caso não seja evitável, né, que você não consiga evitar, se você tiver que sair, você precisa tentar fazer o distanciamento, né? Não ficar perto demais das pessoas.
Bom, gente, os vídeos estão lá no YouTube, né? Não esqueçam. Se quiserem olhar, direto lá no YouTube. E aí vocês, é só entrar no canal que vocês conseguem achar, porque eles estão com título, é fácil você encontrar, tá? Até a semana que vem. Semana que vem estamos de volta com mais um vídeo. E aí, espero que vocês façam os exercícios também e me mandem as dúvidas, caso elas existam. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.